Olá pessoal, eu sou o Dilon, eu sou autor e ilustrador de livros ilustrados e sou apaixonado também por livros ilustrados. E eu proponho dar um curso para vocês sobre a história desse objeto. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, quando a gente vai falar de livro ilustrado, é que existem duas coisas chamadas livro ilustrado, né? Uma é um livro produzido, né, numa editora com imagens que acompanham um texto, como a grande maioria da literatura infantil sempre foi, e mesmo além da literatura infantil, a imagem já esteve presente desde o início da história do livro. Agora tem uma outra coisa que faz muita confusão, que é chamada de livro ilustrado, a partir do século XIX, né, que é uma invenção que aconteceu dentro da literatura infantil, que é um tipo de narrativa, um modo de contar a história, né, onde palavra e imagem, onde pedaços, né, de palavras e fragmentos de imagem, que a gente tem que pensar sempre no todo, né, eles se revezam para contar uma história, né? Então é um tipo de narrativa muito diferente, né, a ponto de algumas pessoas dizerem que é uma narrativa, né, que essa narrativa híbrida e a gente pode dizer relacional, né, porque assim a história ela não acontece nem na palavra nem na imagem, né? A história acontece na relação que as duas estão criando ao longo do livro, né? Isso passou a ser estudado de uns anos para cá no Brasil, já desde os anos 80 fora do Brasil, como um, né, quase um gênero, né, no sentido assim, um gênero de escrita, no sentido assim de um modo diferente de escrever, né, onde você tem a participação de mais de um código de escrita, né, para criar sentido. E o mais curioso, né, e é isso que eu estou propondo, é que é fazer esse recorte, né, de como que esses livros vão surgir, né, porque até tanto para um ilustrador quanto para um escritor vai ser uma nova forma de pensar a escrita de um livro, né, e isso está sendo pensado como algo muito inovador, né, que muitos críticos estão se dando conta agora e estão aprofundando os seus estudos. É isso que eu proponho a vocês. E lembrando uma coisa, é que tem um autor que diz que o livro ilustrado, né, que o adulto, quando se interessa pelo livro ilustrado, ele, diferente da criança, ele tem dois prazeres. A criança tem o prazer com a história. O adulto, quando ele entende o mecanismo, né, desses dois códigos jogando para criar uma história, ele começa a ter prazer em destrinchar esse mecanismo, a ponto dele ter dois prazeres, com a história e com o mecanismo dessa história. Então é isso que eu me ofereço, né, a dividir com vocês, que é um pouco dessas obras que vão construir desde o século XIX até agora essa história do livro ilustrado e essas experiências que esses autores, incluindo nisso, né, designers, escritores, ilustradores, incluindo nisso como uma coisa só, autores de livro ilustrado, as experiências que eles vão trazendo para o nosso deleite, né, do século XIX até hoje, fora do Brasil, seja dentro do Brasil. Espero que vocês estejam lá para a gente poder dividir essas leituras e essas reflexões sobre essa poética tão singular que é a do livro ilustrado. Até mais.